gente! Hoje eu vim aqui fazer outra indicação literária para vocês. Dessa vez é do livro Tartarugas Até Lá Embaixo. Confesso que é um dos livros que eu mais amei ler, porque eu li A Culpa das Estrelas, do John Green, e me apaixonei. E esse aqui não poderia ser diferente, porque é John Green. Esse livro, ele gira em torno de uma história onde uma menina de 16 anos começa a fazer uma procura de um milionário que ele desapareceu e ela quer saber o motivo dele ter desaparecido, por que ele fez isso. Então ele junta uma amiga para ir junto com ela para fazer essa busca desse milionário. E quem achar esse milionário tem uma recompensa de $100 mil. Mas a história em si não gira em torno disso, porque essa menina, no caso ela se chama Asa Romes, ela não tá muito disposta, né, a procurar, então por isso ela chama a sua melhor amiga. Mas ela tem TOC, transtorno obsessivo, né, com isso, então ela, onde ela vai, ela quer que todo mundo pense como ela quer que tudo seja do jeito dela, mas nem sempre as coisas são assim. Juntamente dessa busca, Asa ela começa a fazer amizade com o filho do desaparecido, que ele se chama Davis. Então ela começa a ter uma amizade com ele, e eu acho bem interessante que pelo fato dela ter esse toque, né, esse transtorno obsessivo, John Green, no final do livro, ele conta que ele também tem esse toque de transtorno obsessivo. Então, o livro, a gente se sente abraçado pelo próprio autor. A gente vê que ele escreveu com toda a força dele que ele tinha para escrever esse livro. Então, ao decorrer, eles começam a ter uma amizade e como é John Green escrevendo, né, a gente já se espera o que acontece, mas eu vou parando por aqui. E quando vocês forem lendo o livro, vocês vão entender o porquê Tartarugas Até Lá Embaixo, então eu vou parando por aqui também. Tem uma explicação muito boa. Vocês vão lendo o livro, vocês vão entrando na história junto. Quanto mais vocês leem, mais vocês querem ler e vocês não vão querer parar. Então, depois vocês vão também entender o porquê esse milionário sumiu, quem é esse milionário, por que ela quer encontrar ele. Não é só por conta da recompensa de $100 mil que ela vai receber, mas eu vou deixando vocês curiosos para vocês saberem. Este livro também ele passa várias mensagens nas entrelinhas para mostrar o que a Asa ela sente com esse transtorno obsessivo compulsivo que ela tem. Então, quanto mais a gente vai lendo, a gente vai entendendo como a gente pode lidar com cada pessoa. Por isso, em uma das frases dela, ela diz: é muito raro encontrar quem veja o mesmo mundo que o seu. Porque ela tem esse transtorno e todo mundo quer que ela entenda o ponto de todo mundo, mas ninguém entende o dela. Ninguém sabe por que ela se sente assim. Então esse livro ensina muito para nós. Eu espero muito que vocês tenham criado uma expectativa com esse livro. Quero que vocês comprem, que vocês leiam ele, porque John Green não tem como errar. Você se sente muito à vontade com esse livro, é maravilhoso. Tá bom? Então deixo essa indicação para vocês, Tartarugas Até Lá Embaixo. Também da Intrínseca, tem tanto em plataformas online, mas também quem gosta de sentir o cheirinho do livro e estar com o livro em mãos, tem também nas livrarias, tá bom? Um beijo e muito obrigada pela atenção de vocês. Mais uma gravação de ATPC. Gostaríamos de dar boas-vindas a vocês e dizer que nós preparamos com muito carinho esse conteúdo. Espero que vocês compreendam e depois façam devolutivas do trabalho formativo de hoje, tá? Para a gente ver se está contribuindo ou não com vocês. Então, a devolutiva de vocês é muito importante para nós, tá bom? Estou aqui hoje com a Cibele. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, nós vamos iniciar a TPC, tá bom? Vou compartilhar aqui o PPT. Bom, toda vez que nós vamos fazer, né, o trabalho formativo na DEA, nós temos essa pautinha que vocês já conhecem, né, essa pauta formativa,
que as coordenadoras também fazem com vocês nas unidades escolares. Então, o contexto vai explicar qual a necessidade de fazermos a pauta, aí teremos os objetivos e os conteúdos. O contexto hoje da nossa pauta é o seguinte, ó. No encontro de hoje, nós iremos refletir sobre os resultados da AD 2022, com foco nas habilidades em defasagem. Pretendemos subsidiar os professores em relação ao que garantir no trabalho com as habilidades selecionadas. Então, nós temos lá na AD o resultado da diretoria e nós olhamos para aquelas que ficaram com menor índice de acerto. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho com essas habilidades, tá bom? Vai ser bem bacana. Qual o objetivo? Ó, conhecer as habilidades em defasagem da AD do terceiro ano e retomar alguns encaminhamentos vinculados às habilidades. Na verdade, esse movimento nós devemos fazer sempre depois de uma avaliação, né? Eu tenho os dados e eu vou fazer o que com eles? Tenho que analisar para planejar novas ações. Ação, reflexão e ação novamente. Tá bom, gente? Conteúdos, as habilidades essenciais e a AD, lá do início do ano letivo, tá bom? Hoje nós teremos uma indicação literária feita pela Isadora Tawane Silva, do livro Tartarugas até lá embaixo, do John Green, da editora Intrínseca. O nome do livro é esse, né? Espero que vocês gostem. Então, Isadora, pode fazer a indicação para a gente. Bom, pessoal, e aí, vocês gostaram da indicação? O que vocês podem comentar um pouquinho a respeito dela? Darli quer falar um pouquinho também? Esse livro, na verdade, o que eu gosto é sempre assim, né? Da indicação, o propósito é deixar aquele suspense no ar, né? Para que vocês queiram ler a obra. Então, eu acho que realmente nós ficamos com um gostinho de querer ler, né? E isso é o mais importante. Na verdade, é isso que nós queremos que aconteça com as crianças, né? Ao fazermos a roda de indicação literária, alguém no grupo precisa criar essa expectativa no amigo de querer ler a obra dele. Para a próxima rodada literária, ele querer pegar o livro, levar para casa e trazer para a escola. É esse movimento, essa linguagem que nós precisamos ter na escola, né? De querer ler. Porque a indicação literária é isso, é seduzir o outro né? Para acessar a obra, para querer ler realmente, né, Cibele? Isso. E aí a Isadora trouxe um livro para nós, né, no sentido da gente adulto gostarmos de ler, né, a formação nossa de professores. Mas isso a gente também pode fazer com relação aos alunos na sala, né, pensar em trazer alguns livrinhos para fazer a indicação para que eles se apaixonem pela leitura. Né? Então a gente tem diferentes propósitos de escolha, né, o porquê que eu estou escolhendo aquele livro. Então vamos pensar no porquê que eu estou escolhendo o livro, né? Com qual propósito? Até durante as ATPCs, que livro que eu vou indicar para os meus parceiros de trabalho? Porque às vezes a própria PC pede que a gente leve um livro para indicar, né? Então, que livro que eu vou indicar? Eu vou indicar um livro que é para minhas colegas visualizarem que tem na biblioteca da escola, que elas podem, né, levar como leitura em voz alta para os alunos da sala. Ou eu vou indicar um livro para as minhas colegas de trabalho, porque eu acho bem interessante o livro. Então, qual o propósito da sua indicação? Então, sempre a gente precisa pensar nisso, né? Com qual propósito que eu estou fazendo a minha escolha para fazer a indicação. Tá bom, pessoal? Então, a gente sempre procura trazer alguma indicação com algum propósito. E hoje foi essa de encantar mesmo, de vocês se apaixonarem pela questão da leitura mesmo, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, gente. A gente já trabalhou esse quadro com as coordenadoras e com vocês, professores. Mas a gente sempre vai retomar esse quadro com vocês. Foi um trabalho que a nova escola veio fazer aqui com... Por quê? Porque a gente precisa saber a estrutura das habilidades. E como hoje nós vamos trabalhar com as habilidades da AD, né, que ficaram em defasagem, e nós escolhemos, não dá, né, em 45 minutos para a gente fazer um trabalho de todas as habilidades em defasagem. Então, nós escolhemos um ano
para a gente poder se aprofundar um pouquinho em algumas habilidades. Então, hoje, nós pegamos habilidades do terceiro aninho, né? Para a gente poder discutir um pouquinho, verificar a habilidade e ver o que a gente pode investir nela. E essa estrutura da habilidade é o que a gente vai começar o trabalho. Então, veja bem, aí é só um exemplo, tá? Essa habilidade é de 5º ano e é uma habilidade de matemática. Então, veja bem, qual é a habilidade? Ó, ler, escrever e ordenar números naturais, no mínimo até a ordem da centena de milhar, com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. É uma habilidade do 5º ano, né? E essa habilidade é muito trabalhada no 5º ano. Então, o que eu tenho que separar da habilidade e aprender a olhar para a habilidade para procurar as atividades boas que promovam desafios aos meus alunos? Primeiro, eu tenho que separar qual é o verbo da habilidade. Verificar o que o verbo está pedindo. Então, veja bem, o verbo diz assim, ler, escrever e ordenar números naturais. Então, isso é a questão do verbo. As crianças vão ter esse propósito nessa habilidade. Ler, escrever e ordenar os números naturais. Depois que eu conseguir separar a questão do verbo, eu tenho que separar o complemento dessa habilidade. O complemento do verbo, ele explicita o objeto do conhecimento mobilizado na habilidade. É a parte do conteúdo que eu vou explicar, né? Que eu vou trabalhar com o aluno. Então, se eu estou falando a questão de números naturais, até que ordem eu vou trabalhar, né? Com os meus alunos no 5º ano. Então, o complemento é até a ordem da centena de milhar. Na própria habilidade está escrito isso. A gente já fez um trabalho o ano passado com as professoras dos 5º anos e com as PCs, que elas tinham que pegar a habilidade e separar desse jeito. Separar o que era verbo, separar o que era complemento e depois separar quais são os modificadores. E o que é o modificador? O modificador do verbo ou do complemento é o contexto, é a especificação do que eu espero que a criança aprenda. Então, veja bem, dentro da habilidade, o que eu espero que a criança aprenda? Ela tem que aprender essa parte da ordem das centenas de milhar com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. Então, não é só aprender a centena de milhar. Eu tenho que compreender até a centena de milhar as características do sistema de numeração decimal. Mas aonde que está escrito isso? Na habilidade. É só a gente voltar ali para a habilidade, que o que está escrito em vermelho está escrito na habilidade, o que está escrito em azul está escrito na habilidade, o que está escrito em preto está escrito na habilidade. Então, não foi inventado isso para colocar separado assim na própria quadrinho que está aí. Né? A gente tirou da própria habilidade. Então, fica uma situação, o quê? Que o professor, quando ele precisa trabalhar com o aluno, ele precisa verificar essas 3 coisas dentro da habilidade. Quais são os verbos da habilidade, ou seja, o verbo é o processo, é explícito o processo cognitivo, é onde eu vou querer, qual é o meu objetivo com aquela habilidade. Mas dentro do meu objetivo de aprendizagem, eu tenho um conteúdo a ser ensinado, um objeto do conhecimento a ser ensinado. Qual é o objeto do conhecimento? É os números naturais até a centena do milhar. E quais são os modificadores? Qual é a minha parte da aprendizagem que eu espero que eles aprendam até o centena de milhar? É conhecer as principais características desses números, né? Até a centena de milhar. Então, é isso. A gente precisa estudar a habilidade dentro da sua estrutura. Conhecer passo a passo cada uma delas. Hoje a gente vai pegar o quê? Vai pegar as habilidades da AD e a gente vai, tanto em português quanto em matemática, olhar para a estrutura da habilidade, né, primeiramente, e depois a gente pensar o que a gente pode garantir de atividades, de métodos de ensinos que a gente pode trazer, de metodologias diferenciadas para que aquilo seja atendido, que haja desafio para o aluno para que ele possa aprender. Tudo bem, pessoal? Agora a Darli começa um pouquinho com língua portuguesa e depois eu volto na matemática. Passo a palavra, Darli. Bom, gente, então é uma delícia, né, estudar sobre isso. Como é que nós vamos usar tudo isso que a Sibeli falou? A nossa ideia é que vocês comecem a olhar para as habilidades com essas características, né? Estou com uma habilidade lá trabalhando na sala de aula, eu já tento olhar para o verbo,
já olho para a questão do complemento e já olho para a contextualização, né? Para saber como é que eu vou planejar da melhor forma as atividades em sala de aula. E aí nós temos, então, como resultado da AD, duas habilidades aqui, ó, uma do segundo ano e a outra do terceiro ano, tá bom? Nós tivemos essa habilidade do segundo ano em língua portuguesa, essa habilidade aqui, ó, ler e compreender contos e fadas maravilhosos, fábulas, crônicas, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Qual foi a porcentagem de acerto? Apenas 37% das crianças, tá? E depois nós temos a outra habilidade, que é do terceiro ano, que é essa daqui, ler e compreender cartas pessoais e diários, com expressão de sentimentos e opiniões de acordo com as convenções do gênero carta e considerando a situação comunicativa, o tema, assunto do texto. Qual foi a porcentagem de acerto? 34%. Então, é claro que quando nós olhamos para os dados da AD, a gente precisa fazer alguns questionamentos. E nós colocamos esse questionamento agora para vocês. Observando as habilidades, essas duas, né? O que podemos concluir? Então, nós vamos deixar que vocês pensem aí na escola, 5 minutinhos, tá? Eu olho para esses dados aqui da AD. O que nós podemos concluir em relação à habilidade? 5 minutinhos. Pode passar, sim. Então, já voltamos dos 5 minutos. Nós vamos conversar, então, com quais conclusões nós podemos chegar, né? Por exemplo, as duas habilidades têm baixa porcentagem de acerto. Isso que vocês devem concordar. E aí, o verbo ler e compreender, ela faz parte das duas habilidades, né? Tanto da habilidade do segundo ano como do terceiro ano, o verbo vai tratar da questão da leitura no sentido de ler e compreender. A única questão que nós discutimos também aqui é que vocês precisam perceber que os gêneros trabalhados, eles são diferentes. Então, na verdade, nós trabalhamos, o verbo são os mesmos, mas os gêneros, eles se diferem, né? Então, isso pressupõe o quê? Que lá no segundo ano, você esteja trabalhando com aqueles gêneros citados na habilidade. Volta para a gente, se fazendo um favor. E no terceiro ano, com os outros gêneros, né? Então, veja bem, no segundo ano é colocado aqui contos de fábulas, contos de fadas, fábulas, crônicas. E lá no terceiro ano, o que é colocado? Diários, de acordo, utilizando com foco nas expressões, né, de sentimentos e opiniões, tá? Então, os gêneros são diferentes. Darli, mas o que isso tem a ver com a prática? Tem a ver que eu preciso, antes de tudo, selecionar os gêneros propostos para o segundo ano, do ano, realmente, e selecionar os gêneros tratados no terceiro ano, para eu saber que cada bimestre vai trabalhar com gêneros diferentes, né? Então, esse olhar o professor precisa ter, né? Quais gêneros serão trabalhados no segundo e no terceiro, né? Que o currículo paulista traz. Então, esse estudo é importante cada professor fazer. E também, né, Darli, a questão assim, se no segundo ano essa habilidade ela foi trabalhada, a gente até entende a questão da pandemia, mas ela foi trabalhada mais com outros gêneros, com conto de fada, com fábulas e crônicas, né? E no terceiro ano caiu a mesma habilidade, porém com outros gêneros, com cartas pessoais e diários. E a porcentagem ficou baixa, né? Nas duas habilidades, né? Então percebe-se que o segundo ano não foi bem, e nem o terceiro ano com as habilidades iguais, né? Então é uma coisa que dá para investir na escola nos 2 anos, né? Na verdade, porque são as mesmas habilidades, só está mudando o gênero, né? E a questão de ter foco nos gêneros é importante porque eu trabalhei contos de fadas,
né? Mas se a criança não souber qual é a estrutura composicional das fábulas, a estrutura desse gênero, também não consegue. Então, enfim, tem que ter clareza do gênero, né, a ser trabalhado dentro da habilidade. Que o verbo é o mesmo, o que muda é a questão do gênero. Pode passar. E a terceiro ano, cartas pessoais e diários. Então, são esses os gêneros das habilidades que caíram lá na D. Bom, a sugestão hoje é que vocês olhem para as habilidades e façam esse movimento que a Sibeli explicou lá no início e que nós vamos fazer agora. Então, a habilidade do segundo ano em língua portuguesa, quais são os verbos dessa habilidade? Ler e compreender. Então, tá ali, né? A gente localiza rapidinho. Quais são os complementos, né? Quais são os objetos de conhecimento, o conteúdo em que a criança vai ter que interagir para ela, então, conseguir realizar o que o verbo propõe. Ela vai ter que ler e compreender contos e fadas maravilhosos, fábulas e crônicas, né? E qual é a especificação da aprendizagem esperada? O que a criança, trabalhando com contos e fábulas e crônicas, ela precisa saber, ela precisa fazer, conseguir fazer. Ela precisa entender qual é a situação comunicativa, ela precisa saber do tema, o assunto, a estrutura composicional, o estilo do gênero, né? Por exemplo, uma crônica, a estrutura composicional é a mesma que um conto de fadas? A crônica não são relatos do dia a dia, né? Muitas vezes colocados, dependendo do autor, um tipo de humor sobre situações do cotidiano. E contos de fadas têm essas características? Não. Então, por isso a importância de trabalhar todos os gêneros propostos pelo currículo, tá? E quando eu faço essa separação da estrutura, eu entendo essa estrutura, eu também vou pensar em qual atividade eu vou planejar, né? Eu vou colocar as crianças para fazer o quê? Aqui o verbo já diz, ler e compreender, né? Então as crianças precisam ler, tá bom? Pode passar. Qual foi, então, a questão, né, que tratou dessa habilidade? Olha, foi uma fábula, tá? Então as crianças tinham que ler o texto, A Corrida de Marcel, e depois a pergunta era assim: qual é a personagem principal dessa história? Né? Então, a atividade em si, o propósito é que as crianças entendam, né, a estrutura composicional no sentido, em relação aos personagens. Por exemplo, aqui teria que identificar a personagem principal. Mas as crianças sabem o que é uma fábula? Elas sabem que existem nas fábulas, normalmente, os personagens são retratados por animais, que existe uma moral, né? Que os acontecimentos levam para uma finalização reflexiva dos acontecimentos da história, muitas vezes para que nós entendamos a moral e possamos refletir na vida pessoal. Então, é nesse sentido, né, que as crianças, ao trabalhar com fábula, elas vão entender que se trata de personagens, né, que muitas vezes são representados por animais, que eles falam, né, que eles emitem ideias e pensamentos, tá bom? Pode passar, sim. E a outra habilidade, que é do terceiro ano, veja bem, são os mesmos verbos, ler e compreender, né? Qual é o objeto de conhecimento aqui? Agora, não está falando mais das fábulas, nem das crônicas, e nem dos contos de fadas. Agora nós estamos falando de cartas pessoais e diários, com expressão de sentimentos e opiniões. E o que se espera? A mesma coisa que na habilidade anterior, ó. Entenda a situação comunicativa, o tema, o assunto do texto, tá? Para isso, pessoal, as crianças precisam ter contato com o gênero e, no miudinho, olhar para essa estrutura. Como é que eu faço isso? Trazendo o gênero trabalhado várias vezes para a sala de aula, né? Trabalhando a sua estrutura composicional. Eu vou ler para quê? Qual que é a situação comunicativa que envolve esse gênero? Né? Qual é o assunto do texto? Quais são as personagens? Teve um documento que falava que as crianças é um processo de imersão, né? As crianças precisam olhar para aquele gênero e saber todos os detalhes dele em relação à sua estrutura,
para depois conseguir compreender, né, do que se trata e do que vai ser trabalhado. Tá? Então, a nossa dica é olhar para a habilidade, fazer esse movimento de verbo, objeto de conhecimento e o que é esperado desse trabalho, né? Qual é a aprendizagem esperada desse trabalho. Então, fica a dica, leva o gênero para a sala de aula, trabalho em pormenores a sua estrutura e depois, numa avaliação, a gente vai avaliar se as crianças estão compreendendo ou não aquele gênero, tá bom? Pode passar. Aí nós temos aqui uma atividade, né, que avaliou essa habilidade, que é a questão dos diários, né? E a pergunta se tratava de se a criança conseguiria identificar o que era uma opinião. Ela teria que olhar para o trecho e dizer qual trechinho se tratava de uma opinião. Né? Então, realmente, as crianças precisam conseguir ler e precisam compreender, né? Elas precisam saber o que é uma opinião e onde essa opinião, nesse trecho, está retratada, tá bom? Então, parece assim, é uma situação de avaliação aqui. Só que antes delas serem avaliadas, eu preciso trabalhar isso numa situação de aprendizagem. Pode passar, sim. E aí, o que nós precisamos, então, garantir para que os estudantes consigam responder esses itens? Né? Veja bem, é um trabalho complexo, no sentido de entender essa habilidade para poder, então, trabalhar de forma bem pontual. Nós vamos deixar vocês 5 minutos. Olha, o que precisamos garantir no trabalho pedagógico para que o estudante consiga responder esses itens? Então, vocês já pensaram aí, né? 5 minutinhos. O que nós precisamos garantir? Quando eu falo que a criança ler e compreender, primeira coisa, nós estamos falando da capacidade de decodificação. As crianças precisam decodificar, precisam ler, saber ler, né? Para que elas possam, pelo menos, iniciar uma compreensão sobre o que está sendo tratado, né? Depois, as crianças precisam ter um conhecimento sobre o personagem principal. Se eu nunca trabalhei isso com as crianças, numa situação de aprendizagem, será que numa avaliação elas saberão? Elas têm indícios, dicas de como localizar o personagem principal? Então, quer dizer, saber sobre o personagem principal significa que anteriormente à avaliação eu preciso ter trabalhado isso. Tá bom? Então, a criança precisa saber ler e identificar o personagem principal. Ela também precisa saber o conceito de fato-opinião, porque a pergunta lá da questão não era qual é a opinião? Como é que a criança vai identificar uma opinião se ela não sabe o conceito de fato e opinião? Mas no dia da prova ela não vai aprender, né? No dia da avaliação não tem condições. Vocês precisam trabalhar isso antes, né? De que forma nós precisamos garantir isso? Traga o gênero, e aí as crianças podem, com o marca-texto, localizar num trecho ou no texto jornalístico, por exemplo, que traz muito essa questão, né? O que é fato, o que é opinião? Nós vamos grifar de laranja os fatos e grifar de amarelo-limão a opinião. Então, é essa interação com o gênero, com o portador, que vai gerar aprendizagem. E também não é fazendo uma vez só, né? Porque nós temos que ler várias vezes a questão ali da P. Nós tivemos aqui para preparar isso para vocês, né? O que eu preciso garantir? Todo esse trabalho anterior, né? O que é fato, o que é opinião, colocar isso na rotina, né? Dentro do currículo, tá bom? Porque essa habilidade, se é do terceiro ano, eu tenho que trabalhar isso com as crianças no terceiro ano. Compreender a questão, no sentido de que, uma vez que eu já estou decodificando, estou sabendo ler, agora o próximo passo é compreender o que eu estou lendo. Né? Como é que eu vou ler aquela questão e identificar a questão da opinião e de fato? Como é que eu vou aplicar esse conceito naquela questão solicitada, né? É uma questão de compreensão. Também nós vamos repertoriar os estudantes com gêneros, isso é muito importante, né? Normalmente as crianças não se saem bem nas avaliações, porque os professores contam até para nós, olha, eu nunca trouxe tirinha, eu nunca trouxe gibi. Então, as crianças não viram o gênero. Então, isso é um alerta. Por isso que nós falamos lá no início, façam uma lista dos gêneros que serão trabalhados, porque aí você sabe o que garantir
em relação ao trabalho. O que eu tenho que trabalhar? Que gênero eu vou trabalhar? Carta, eu vou trabalhar diário, eu vou trabalhar contos de fadas, eu vou trabalhar crônica, para não ficar nenhum gênero de lado, né? Então, lembre, o repertoriar o estudante quer dizer, ele tem que ter contato com os gêneros propostos no currículo, tá bom? Identificação de personagens, ele tem que saber identificar personagens. Quais são os personagens e quem é o principal, né? E também uma questão interessante é discutir os distratores das alternativas, né? Quando isso é interessante, depois que você realiza a avaliação. Antes também, né? Para eles saberem o que é um distrator, saberem que vão ter coisas ali que o objetivo é confundir ou então até induzir a outras respostas. Eles vão saber que existe isso na composição de uma avaliação, né? Então tem que estar atento para identificar esses distratores. Vocês podem até discutir com eles quais são os distratores de uma questão, tá bom? Só que antes garantir que eles aprendam, né? Porque eu identificar um distrator, eu vou ter que mobilizar conhecimentos. Então eu tenho conhecimento do que é fato e opinião? Eu consigo trabalhar esses conceitos dentro de uma questão? Aí eu tenho qualidade para discutir os distratores das alternativas. Tá bom, gente? Pode passar, sim. E nós colocamos também aí para vocês uma colinha em relação à decodificação da Roxane Rojo, tá bom? O que é essa capacidade, na verdade? Que essa capacidade, nos anos iniciais, elas precisam estarem consolidadas, né? Até o terceiro ano, a gente precisa ter as crianças lendo. Para então, depois, o nosso trabalho com compreensão, o nosso trabalho com leitura, ficar mais tranquilo. Então, quanto antes nós alfabetizarmos as crianças, nós teremos o trabalho com leitura com mais qualidade, tá? Então, nós tivemos uma pandemia aí, nós temos uma questão de alfabetização, mas agora é hora de retomarmos, né, o caminho que nós tínhamos tão bem, fazíamos tão bem, que é alfabetizar as crianças nos anos iniciais. Então, aqui fica uma colinha para vocês, o que é a capacidade de decodificação, o que as crianças precisam, quais características elas precisam assumir na sala de aula. Tá bom, gente? Então, era isso de português. Espero que vocês tenham gostado. Façam devolutivas depois. Tá bom? Obrigada. Vamos lá, pessoal. Em matemática, nós separamos duas habilidades do terceiro ano. A 03MA02 e a 03MA23, que ficaram com essas porcentagens que estão aí, que é a porcentagem de acerto, 34% a primeira e 33% a segunda. Né? O que é a primeira habilidade? Identificar características do sistema de numeração decimal utilizando a composição e a decomposição de número natural de até 4 ordens. E a outra habilidade, ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos e reconhecer a relação entre horas e minutos e entre minutos e segundos. Então, a mesma perguntinha que foi feita em língua portuguesa. Olhando para essas habilidades acima, o que a gente pode concluir? Né? O que vocês podem tirar com relação às habilidades? Pensem um pouquinho aí, 5 minutinhos para a gente socializar. Bom, pessoal, acho que depois das discussões, o que a gente pode comentar um pouquinho? Né? Olhando para as habilidades, também como aconteceu em língua portuguesa, ambas tiveram uma baixa porcentagem de acerto. Né? Em língua portuguesa, o que aconteceu? A gente tinha habilidades que eram muito parecidas, os verbos eram iguais, porém, só mudava-se o gênero. Né? Agora, em matemática, a gente percebe que os verbos são diferentes, se vocês olharem. Vamos pegar aqui de novo, ó. Uma é identificar as características e a outra é ler horas em relógios. Então, são verbos diferentes, né? E trata-se de unidade temática diferente. A primeira, a unidade temática se remete a números, e a segunda, a unidade temática de grandezas e medidas. Né? Então, são duas unidades temáticas que precisam ser abordadas na sala de aula, porque ficaram com essa porcentagem baixa. Então, é isso que a gente precisa analisar. Nós pegamos essas duas habilidades, porque o tempo que a gente tem para comentar aqui não dá para pegar a habilidade de todos os anos. Mas por que a gente escolheu essas do terceiro ano? Em língua portuguesa, tudo isso que a Darly falou são habilidades de leitura e compreensão de diversos gêneros.
que é para ser trabalhado em todos os anos. Se a gente parar para pensar, a dificuldade que eles tiveram ali no terceiro aninho e em língua portuguesa e no segundo, vai ter também no quarto e no quinto, né? E no primeiro aninho, quando começam a ler. E essas daqui também em matemática, né? Trabalhar números até 4 ordens, também as crianças vão ter dificuldade em outros anos. Grandezas e medidas, horas e relógios, também, né? A questão de trabalhar a parte das horas, minutos e segundos. Então, escolhemos as habilidades com defasagem, mas que são do terceiro ano, porém a gente pode perceber que os outros anos também têm dificuldades com relação a esses conteúdos, né? Vamos pensar na primeira habilidade, vamos separar a estrutura dela. Qual é o verbo? Identificar característica do sistema de numeração decimal utilizando a composição e a decomposição de número de até 4 ordens. Então, o verbo é identificar. Então, não precisa transformar, não precisa decompor. Aqui, no momento, ele tem que identificar. Só que para ele identificar, ele precisa de atividades onde ele conheça os números de 4 ordens. É isso que a gente vai pensar aqui agora. Né? Qual é o complemento? Né? Qual seria o objeto do conhecimento? Identificar o quê? As características do sistema de numeração decimal. Né? Mas aí, quando fala que as características, fica uma coisa bem abrangente, porque as características do sistema, ela é imensa com relação às diversas ordens, né, que a gente tem dentro do sistema de numeração decimal. E aí, nos modificadores, que é a aprendizagem esperada, até que ordem eles precisam saber nessa habilidade? Até 4 ordens. Então, quando eu separo desse jeito o verbo, o complemento e o modificador, fica claro para mim aonde eu preciso chegar com os meus alunos. Eu preciso identificar com eles, né, a questão dentro dos números, né, conhecer as características do sistema de numeração decimal, e isso envolve o valor posicional, né? As características também estão embutido aí. E até que ordem que eu preciso conhecer, que nessa habilidade seria até 4 ordens. Essa é uma questão. Pessoal, lá no CAED tem as questões da prova. Só que não está disponível ainda, pelo menos para nós, PCNPs, as questões dessa prova. O que nós fizemos, tanto em português quanto em matemática? Nós pegamos as questões vinculadas à habilidade mesmo, mas de outras provas que estão no CAED. Tá? Mas a questão é vinculada à habilidade certinha que caiu nessa AD. Então, é essa habilidade mesmo. Então, que questão que era? Olha só, observe os números no quadro abaixo. Tinha o 23, o 35, o 302 e 3.120. Em qual desses números o algarismo 3 ocupa a ordem da centena? Para a criança saber, né, ela vai ter que identificar em qual desses números o 3 está na ordem da centena. Ele está ocupando a ordem da centena. E para isso a gente tem que fazer um trabalho. Será que ele conhece o que é centena? Né? Aonde ele está ocupando a centena? Porque pode ver que em todos os números o algarismo 3 aparece. Né? No número 23 aparece ali na unidade, no número 35 aparece na dezena e assim por diante. Ele vai ter que verificar aonde que está ocupando a ordem da centena. Né? E daí ele vai assinalar. A outra habilidade, ler horas em relógios digitais, em relógios analógicos e reconhecer a relação entre horas e minutos e entre minutos e segundos. Vamos separar a estrutura dela. Então, quais são os verbos? Ler e reconhecer. Esses são os verbos. Então, ele vai ter que aprender a ler as horas e reconhecer elas quando elas já estão postas no relógio, né? Qual é o objeto do conhecimento? Horas em relógios digitais e relógios analógicos. Nós estamos com a habilidade do terceiro ano, então não é mais só relógio digital, eu preciso trabalhar com analógico também. E aonde eu espero que o aluno chegue com isso? Ele vai ter que saber a relação entre hora e minuto e entre minuto e segundo. Né? Então, eles às vezes param muito na questão de hora e minuto, não trabalha a questão do minuto e segundo. Então, o que eu preciso trabalhar para que ele domine todo esse conteúdo? Né? Olha a questão como que a gente achou vinculada a essa habilidade. Joana colocou um bolo para assar na hora indicada no relógio da figura seguinte. Então, tá lá a hora marcada, e eles que vão ter que falar para a gente que é 1h15, certo? O bolo ficou pronto em 30 minutos. Que horário
o relógio indicava quando o bolo ficou pronto? Então, eles vão ter que acrescentar nesse relógio a questão dos 30 minutos. E depois achar a alternativa correta aí. Então, o que a gente vai precisar trabalhar com os alunos para que eles consigam fazer isso? A maioria das questões que caem nas avaliações, cai a questão de hora e minutos, porque é muito difícil a gente retratar no desenho a questão dos segundos, mas isso não impede que a gente trabalhe com as crianças, né? A gente construa, faça os relógios e tenha aquelas marcações menores que são as questões dos segundos. E o que a gente precisa garantir no trabalho pedagógico para que o estudante consiga responder esses dois itens? A questão dos números, né, que tinha que achar o 3 na ordem da centena, e responder essa daí, que é a questão do horário. Então, 5 minutinhos aí na escola para vocês poderem responder o que a gente precisa garantir no trabalho pedagógico. O que eu tenho que trabalhar com eles, tá bom? Bom, voltamos agora, pessoal, para a gente só finalizar o que a gente precisa trabalhar, o que a gente precisa garantir. Então, vamos lá. Na primeira questão, que é a questão dos números, a gente precisa conhecer até 4 ordens do sistema de numeração decimal. Isso não é fácil, né, para o terceiro aninho. A gente está recebendo os alunos com uma grande defasagem, mas eu preciso ensinar eles, porque senão eles não dão conta de responder aquela questão. Né? Ensinar eles a compor e decompor número de até 4 ordens. Conhecer o valor posicional dos números de até 4 ordens. E aí, para a gente fazer essas 3 itens que estão marcados aí, eu preciso usar alguns métodos de trabalho, né? Para que as crianças consigam desenvolver e se apropriar desses conteúdos. Então, uma das coisas que a gente mais utiliza, né, como uso mesmo de trabalho pedagógico que dá muito certo no ensino de números e do sistema de numeração decimal é o uso das fichas sobrepostas, até a unidade de milhar, porque essa questão envolvia até 4 ordens. Isso não significa que eu possa ampliar ou diminuir a quantidade de ordens, né? Eu posso fazer com o primeiro aninho até a ordem da dezena, da centena e assim por diante, até no 5º ano, dezena de milhão. E eu ampliar a ficha sobreposta. Daí, às vezes, a gente escuta o professor falar, mas eu trabalho, isso daí a gente já sabe, já está bem batido esse conteúdo. Não está batido, porque a gente percebe a dificuldade das crianças. Então, quando os alunos possuem dificuldade, isso significa que a gente precisa retomar, né? As problematizações do quadro numérico, né? Ter o quadro numérico na lousa, às vezes, afixado lá na parede, do 1 até o 100, mas não problematizar nunca, não significa que está sendo utilizado o quadro numérico. Então, eu preciso fazer boas perguntas com relação ao quadro numérico. Quando a criança tem dificuldade em escrever 130, né, aonde que está o 100 no quadro numérico? Ele vai ter que mostrar. Né? Aonde que está só o 30? E se eu tiver que procurar o 130, será que a professora fez um quadro que vai do 100 ao 200? Será que eles conseguiram perceber isso? Existem quadros numéricos maiores com outro intervalos de números ou só fica do 1 ao 100, né? Do 0 ao 100? Só vou fazer esses intervalos? Então, o intervalo de números que eu vou propor o meu quadro numérico vai depender das dificuldades que eu tenho na minha classe. Né? E o uso da calculadora, que a gente às vezes fica muito esquecido do uso da calculadora por conta da dificuldade até de ter a calculadora, mas às vezes os próprios alunos possuem celular. Dá para sentar com agrupamentos produtivos e fazer boas perguntas. Como que eu escrevo 130? Né? Eles vão ter que digitar. Se eu tiver que fazer uma continha para que apareça o 130, e aí eles perceberem aonde que está o 3, né? Em qual momento que ele aparece, em qual situação, qual ordem que ele aparece, se ele está na unidade, na dezena ou na centena, e assim por diante. A gente pode até depois, num outro momento, disponibilizar boas perguntas para o uso da calculadora. Na segunda questão, que era a questão do relógio, também a gente precisa conhecer a função social do relógio e o seu funcionamento. Porque a gente colocar um relógio afixado na parede e deixar ele pendurado lá e falar na minha sala tem relógio, não significa que eles vão dar conta de fazer essas atividades. Né? Garantir o acesso do relógio ter em mãos e um na sala. Então, um tem que ter realmente na sala pendurado lá, onde eles possam se reportar, porque aquele é o verdadeiro, mas verdadeiro que eu quero dizer que é o real que a gente está vendo, mas isso não significa que eu não possa construir com eles relógios. Né? A gente está vendo em as salas de aulas
várias crianças com relógios na mão, que fizeram no prato, que fizeram na cartolina, e as crianças conseguem fazer. Então, é assim, às vezes o professor já estão produzindo relógio com os ponteiros dos segundos, que já é um dificultador maior para a criança, mas que pelo menos um na sala com esse ponteiro miudinho, pequenininho, fininho, né, que as crianças passam despercebido esse ponteiro e o trabalho com ele, às vezes é necessário interagir com eles, né? Conhecer as horas e os minutos, quais são as horas, quais são os minutos que aparecem, que passa, né, que eles perpassam de 5 em 5, reconhecer a relação entre as horas e os minutos, minutos e segundos, e realizar as boas perguntas, né? Não adianta eu colocar o relógio e nunca fazer as boas perguntas, como foi nessa atividade, né? Que, por exemplo, que fala que pôs um bolo para assar e 30 minutos depois o bolo ficou pronto. Então, o aluno vai ter que fazer a continha, quanto que seria 30 minutos depois, né? Então, é importante isso. Então, é isso, pessoal. A gente precisa garantir muito esse trabalho com o material lúdico. Nos anos iniciais, durante a pandemia, muitas crianças ficaram com falta do trabalho lúdico. Não é porque o professor não trabalhou, é porque estava um pouco inviável essa situação dentro da casa. Né? Alguns pais produziram, a gente via fotos de pais que faziam varal com as coisas penduradas na sala, no quarto das crianças, mas outros não. Então, aí o professor tentava chegar até o aluno, mas não conseguia, né? Então agora a gente precisa retomar com bastante propriedade, bastante força esse trabalho com o material, né? O material concreto com as crianças, porque quando eles assimilam no material concreto, na hora de fazer o por escrito, eles conseguem entender melhor, compreender melhor. Tá bom, pessoal? E aí fica uma frase para a gente só encerrar na nossa TPC, que para ser eficaz, uma atividade pedagógica deve consistir em ajudar a criança a avançar no caminho da independência. Essa frase é de Maria Montessori. Por que a gente escolheu essa frase, pessoal? Porque a gente não precisa ensinar atividades onde eles sejam decorebas, tanto em português quanto em matemática. A gente precisa ensinar eles a pensar. Porque quando eles pensam sobre a atividade, você pode trocar os números, você pode pôr textos maiores, que eles vão dar conta de fazer, porque eles entenderam o raciocínio, entenderam com propriedade o como fazer. E aí, esse é o caminho da independência. Tá bom, pessoal? Então a gente vai encerrando por aqui. Darli, se quiser falar alguma coisa para encerrar? Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até mais, pessoal.